Noite, doutoras e doutores, 7 em ponto. Estamos aqui para mais uma live, hoje com a aluna nossa, certo? Doutora Rebeca Luiz, que vai contar sobre a experiência de estudar com a Amy, sobre o processo de estudos dela e falar muito sobre revisão. E vamos começar mais uma excelente live aqui na Amy. E aí, doutora, me ouvindo? E aí, gente? Me ouvindo bem aí? Tô ouvindo. 100%. Tá me ouvindo? Que prazer ter você aqui. Adoro a energia, entendeu? Já chega a milhão. Vamos que vamos, Beca. Muita coisa boa pra gente conversar hoje. Faz inclusive um bom tempo que a gente não conversa, então a gente vai conversar aqui ao vivo com todo mundo acompanhando o papo. Ah, eu vi Adoro, todo mundo vendo as amo, fofocas. adoro. Exatamente isso. Inclusive muitas atualizações, não é mesmo? Muitas Massa, rapaz, que atualizações. massa. Você vai chegar aí, viu? A gente quer ver essa parte da história com certeza hoje. Com certeza. Ah, então tá bom. Eu Amém. sou um Pronto, vai ter uma outra live. conto. Para quem tá vendo gravada, para quem tá vendo ao vivo, não vai faltar história boa para contar. Ó, turma, seguinte. Não vai. Qual o intuito aqui hoje? Qual é o processo? Sempre como a gente gosta de fazer esse alinhamento. Hoje a gente vai falar sobre estratégia, vai falar sobre preparação, enquanto a gente conhece a história de preparação, toda a história de vida de Rebeca, uma das nossas alunas, vestibulanda, dentro do processo para conquistar a aprovação em medicina, para entrar dentro dos 3%. Então, assim, alguém que tem muita bagagem para compartilhar, muita experiência prática, inclusive, certo? A gente chamou Rebeca porque, dentro desse momento, a gente pensou, poxa, é muito bom a gente levar um aluno e vai ser melhor ainda levando um aluno que compartilha a rotina, que compartilha a experiência, para que quem assista a live, quem veja o vídeo gravado, o que é que seja, vá lá depois, siga e fique sempre relembrando daquilo que a Rebeca falou, porque estava conectado no Instagram dela, tá vendo a história dela. Então isso é muito legal. Inclusive, por isso, parabéns, porque, Rebeca, você é uma produtora de conteúdo de altíssimo nível, como você sabe. Então, assim, isso é muito legal, é um mérito gigantesco, não é nada fácil, só quem produz conteúdo sabe. Então, vamos que, ó, quem tá aqui agora vai dar bobeira não ficando até o final, porque tem muito conteúdo bacana. Então, para a gente dar início, a convidada de hoje, doutora Rebeca Luiz, uma excelente história de preparação que a gente vai contar aqui em detalhes. Então, eu, como sempre, falo muito, vou parar por aqui, eu sei que eu vou ficar dando uma de Faustão ao longo da live, interrompendo várias vezes. Então, pegue logo o microfone, é com você, Beca. Conta para a turma, né, pessoal? Quantos anos você tem, onde é que você está, o que é que você está fazendo agora? Dá uma geral, assim, de quem é a Rebeca hoje e a gente vai partir lá para 10 anos atrás para você contar de como tudo isso começou. Você já queria medicina, não queria, onde é que você estudou? A gente vai voltar lá atrás para contar a história inteira. Então, é com você. Tá bom. Seguinte, sou a Rebeca Alves Luiz. Tenho 22 anos, acabei de fazer 22 anos. E estou vestibulando de medicina há mais ou menos uns 3 anos por aí. Mas sério mesmo, uns 2. Que é um ano eu só fingia que eu era vestibulanda. Eu só tinha o título, mas eu não estudava nadinha. Comecei a estudar para o vestibular, na verdade, no 3º ano, que na minha escola era obrigatório você fazer alguma coisa junto com o ensino regular, né? Então, de manhã a gente tinha a grade do 3º mesmo, e meu 3º foi na pandemia, então foi super diferente, assim, e foi super triste, aliás, a gente teve trote online, todas as coisas tudo online, foi bem triste, mas tudo bem. Foi o melhor que podia oferecer na época. E daí eu comecei, a medicina surgiu na minha vida, assim, desde muito novinha, como vocês sabem, eu vou dar uma geral, né? Eu danço desde os meus 5 anos, se eu não me engano. A minha primeira apresentação na dança, eu danço na igreja. Então eu danço geralmente de final de semana, principalmente de final de semana, né? E aí minha primeira apresentação foi num domingo e o meu primeiro dia de aula na escola, no primeiro aninho, foi na segunda-feira do dia seguinte. Então eu sempre tive que ter uma organização muito grande para conseguir conciliar os dois, né? A dança, que são muitos compromissos, parece que é bobeira, parece que é algo fácil, mas são muitos compromissos. E quem vai na igreja sabe, é muito compromisso, é muita coisa, é muito culto, é muita apresentação, e são apresentações que precisam de ensaio. Se você falta em um ensaio, você não vai, você não dança.
E, enfim, precisa ter muita responsabilidade. Isso me ajudou muito a ter responsabilidade com os estudos, porque eu aprendi meio que assim, sabe? E aí, então eu cresci nessa organização de, né, levar os dois juntos. E aí, beleza. Fui crescendo e tudo mais, fui aprendendo as coisas, só que eu não gostava de estudar, porque eu era uma criança, eu queria brincar, eu não queria estudar. Eu tinha muita preguiça de estudar. E aí, por conta disso, eu não era a melhor aluna da sala, muito pelo contrário, eu era uma das que mais tirava nota vermelha. Só que eu nunca gostava muito disso, nunca gostei muito de tirar nota vermelha, não é legal, né? E aí, beleza. Fui crescendo, Beca, fui até entendendo um um ponto pouquinho aqui mais, né? importante. Retoma aí. Onde você estava, tipo, no Brasil? Você estudava onde? Estava em que cidade? Saiu de que cidade? Conta aí que acho que é legal para gente contar para a turma. Tá, tá, beleza. É, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, Capital ou estou em São interior? Paulo até hoje, nunca saí de São Paulo só pra viajar. São Paulo, Você São Paulo, mora, São você Paulo mora por capital. onde, inclusive, aí? Centrão, São Paulo. Você É, quer dar meu endereço para as sequestrador, pessoas? aproveita que a hora é agora. Em Não, que pelo amor zona? Em que de Deus. zona? Não, eu moro centro de São Paulo mesmo. Centrão. Ou seja, no meio Meio de da tudo. selva da selva de E pedra, vivendo aí, com trânsito e no tudo. É foda, meio. Só tem loucura. prédio aqui. Só. Aí que a organização é Aham. ainda maior, entendeu? Tipo, não é como quem mora aqui em Natal, que 5 minutos está em qualquer lugar. É. A organização é ainda maior. Nossa, é verdade. Porque não é só falar assim, ah, não, meu compromisso é 10 Uhum. horas, eu vou sair daqui de casa umas É, 9h50. Você não é, chega. Você não chega nem na outra coisa, é esquina outra em coisa. 10 minutos. Legal, legal de contar para a turma. Outra coisa. Aham. E porque é muito trânsito. Daí, beleza. Eu sempre estudei na mesma escola, desde o primeirinho até o terceirão. E essa escola ela sempre foi muito exigente. Eu não sei se tem alguém aqui na live que era da mesma escola que eu, mas é muito exigente e é muito boa. É uma das melhores assim de São Paulo que tem. E a minha preparação ela sempre foi muito boa em relação aos estudos. Só que na época, quando eu tava mais ou menos no sexto ano, eu acho, eu não tinha muito compromisso com o estudo, mas por falta de maturidade mesmo, porque eu não entendia a importância dos estudos. Calma, deixa eu me localizar na história. Daí, beleza. Aí eu comecei a entender um pouquinho mais. E eu sempre gostei muito de corpo humano. Como eu falei pra vocês, eu sempre dancei. Então eu sempre tive que entender o corpo, como que o corpo funcionava pra dançar e tudo mais. E a gente tinha meio que uma aula muito, muito básica de anatomia, assim, nas aulas de balé, assim, sabe? Nossa, eu não fazia ideia Então, disso. Que a gente legal, aprendia, cara. tipo, Muito legal. sério? É, porque você precisa aprender, né? Tipo, faz isso, faz Aham. aquilo, com tal parte do corpo. Então, Tá, mas é imagina, muito imagina. básica, muito mesmo, assim, sabe? E aí, beleza. Comecei a gostar muito da área de corpo humano, enfim, eu sempre tive muita afinidade por essa área. E aí, mais ou menos nessa época em que eu tava começando a querer estudar, entraram as matérias de corpo humano. Então, sistema respiratório, bem o basiquinho que começa, sabe? Para as menorzinhas. E eu gostei muito. E aí, desde sempre, desde que eu era pequenininha, o sonho da minha vida foi ter, eu não sei se vocês já viram, foi ter aquele joguinho chamado Operando. Quem Que você nunca? pega, assim, o negocinho dentro dele e opera. Gente, era o sonho da Ó, vida. Meus pais me tem deram até gente hoje, que mas eu falei, escolhe com a o meu salário de medicina por médica, causa eu de vou Grey's comprar. Anatomy. E tem gente que escolhe a medicina por causa de operando. Não, é sério, já sei demais essa história. Sério, já Eu sei muito operando. isso. Gente do céu, era o sonho da Já minha vida sei conseguir muito aquele isso. brinquedo. Juro pra vocês. Aham. E aí, meus pais nunca me deram. Nunca me deram. Eu falei assim, com o meu primeiro salário de médico, eu vou comprar esse brinquedo, entendeu? Eu vou conseguir, eu vou conquistar. Aí, sempre gostei muito de medicina. E aí, quando eu tava mais ou menos no oitavo, nono ano, por aí, eu descobri o Grey's Anatomy. Descobri o Grey's Anatomy e me apaixonei muito mais pela medicina. E aí, eu sempre gostava, a minha família, a gente gostava muito de assistir Discover Home Health, que tem aqueles casos super estranhos, sabe? Que um cara aparece com uma faca enfiada na cabeça e aí tem que socorrer. Sempre gostei muito, tipo, eu sempre assistia, assim. Aí meu pai às vezes ficava com agonia, assim, sabe? De assistir. Não, eu assistia almoçando, tipo, de boa, sabe? Aí eu comecei a perceber algumas coisas assim.
Aí, mais ou menos no 9º ano, que aí eu falei, ó, eu acho que eu tô querendo alguma coisa na área da saúde. Na minha cabeça eu sabia que eu queria medicina, só que na época eu comecei a entender um pouquinho mais da dificuldade do vestibular, né? E como eu disse pra vocês, eu não era a melhor aluna da sala e eu tinha consciência disso. E eu falava assim, véi, todo mundo que quer medicina aqui na minha sala gabarita simulado, gabarita prova, e eu acho que dá pra contar na minha mão, em uma mão, quantas vezes eu gabaritei uma prova. Falei assim, eu não vou me meter nisso, né? Não vou, eu não sou inteligente o suficiente para isso. Então eu sempre falava que eu queria alguma coisa na área da saúde, mas eu nunca falava que era medicina. Porque eu tinha muito medo das pessoas falarem, tipo, nossa, você quer fazer medicina? Você tem certeza? E aí era mais tipo a minha cabeça falando para mim mesma, assim, sabe? O que eu achava que as pessoas iam falar. E aí, beleza. Aí comecei a estudar muito mais, comecei a focar um pouquinho mais nos estudos, até estava numa época que eu estava amadurecendo mais, entendendo a importância dos estudos, entendendo a dificuldade do vestibular. E daí, beleza, entrei no ensino médio. Aí, quando eu entrei no ensino médio, aí o bicho pegou. Aí eu estudei, comecei a estudar de verdade. Só que aí foi um pouquinho mais complicado do que as outras pessoas. Porque, tipo assim, eu passava de ano, tipo, no sufoco, assim, sabe? Tipo, do quarto semestre, no quarto trimestre, eu consegui tirar um 9. Aí eu conseguia passar, sabe? Nunca era porque eu tinha aprendido de fato a matéria. E aí eu precisei correr atrás disso no ensino médio, porque o ensino médio, o fundamental é a base, né? E a base é o mais importante. Aliás, sempre me perguntam por onde eu começo a estudar? Pela base. Matemática básica, química básica, tudo básico. É sempre aí. E aí, beleza, comecei, falei assim, ó, ok, quero medicina, mas não vou contar pra ninguém. Isso foi no primeiro ano do médio. Quero medicina, mas não vou contar pra ninguém. Não vou contar pra ninguém, assim. Normal. Eu amo! Comum a quase todas as aprovações. Tem gente, inclusive, Juro, não conta nem pra si mesmo, entendeu? Acho que foi o meu caso. Assim. Eu decidi no primeiro ano do ensino médio, acho que nem pra mim mesmo eu contei que eu decidi. Eu contei no ano seguinte. Real. Isso aí. Eu amo! Aliás, quem quer fazer medicina e não conta pra ninguém, continua sem contar pra ninguém. Se eu pudesse, eu ficava sem contar pra ninguém até passar, assim, sabe? Mas, né, Deus me chamou pra mais uma coisinha e eu não pude, né, deixar pra lá. E aí, beleza, não contei pra ninguém, comecei a estudar um pouquinho mais. Tive muito mais dificuldade do que as outras pessoas, porque eu tinha um buraco muito grande nas matérias básicas. Então eu tive que correr atrás disso. E aí no ensino médio as coisas começaram a pegar, né? E aí eu lembro de um dia, que foi um dia memorável, assim, pra minha decisão exata pra medicina, que eu tava no segundo do médio, eu já tinha decidido pela medicina, mas eu tava com muito medo, assim. E aí eu lembro que a minha sala era bem curtinha, assim, ela era de horizontal, assim, sabe? Então eram tipo umas 4 cadeiras por fileira. E era todo mundo bem juntinho. Aí, beleza, a gente conversando e tudo mais, a gente tava na aula de sistema respiratório, eu lembro até hoje. Falei assim, nossa, sistema respiratório é o meu preferido para estudar. E aí minhas amigas escutaram que a gente sentava todo mundo bem pertinho. Minhas amigas escutaram e falaram assim, ai, por que você não faz medicina? Aí, uma dessas minhas amigas sempre quis fazer medicina e todo mundo sabia disso. Eu falei assim, eu não sou inteligente igual a Bia, gente, eu não vou fazer um negócio desse comigo. Ai, não, vocês estão doidas da cabeça, não vou passar nunca na minha vida, não vou passar em medicina. Aí elas me esculacharam. Falaram assim, você fica falando essas coisas, você não vai passar nunca mesmo, que você fica profetizando, sabe? Tipo, fica reafirmando isso, aí que você não vai passar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu não deixava. Eu lembro que depois dessa aula eu saí com 2 amigas minhas. E aí eu contei isso, porque a gente era uma de cada sala. Aí eu contei o que aconteceu. Aí elas começaram a falar: nossa, você combina muito com medicina. E eu não deixava elas falarem isso. Eu falava: não coloca ideia na minha cabeça, não. Entendeu? Me deixa quieta. Só que eu sempre soube que eu queria medicina. Mas eu nunca deixava ninguém falar, porque eu tinha muito medo de não passar e de me frustrar com isso, sabe? E aí eu preferia me proteger. Essa era a minha forma de me proteger. E aí, beleza. A partir desse dia eu falei assim, velho, eu quero medicina. E que se dane. Sabe assim? Foi basicamente isso. E que se dane. E aí comecei a estudar. Eu comecei a estudar, na verdade,
com resumos bonitinhos, assim, todo coloridinho e tal. E aí eu fui aprendendo a estudar aos pouquinhos, né? Não sou hater de resumo colorido, bonitinho, porque eu faço meu caderno é todo bonitinho, mas também não perco tempo, assim. E aí, beleza. Fui estudando, isso foi no segundo do médio. Aí o meu terceirão foi, que nem eu falei pra vocês, com o cursinho. Então, de manhã eu fazia o terceirão e à tarde o cursinho. Aí eu chegava em casa, saía de casa, era tipo 6h30 da manhã, chegava em casa 8 horas da noite, exausta, muito cansada, que eu fiquei todo esse tempo assistindo aula E como e foi não esse queria fazer processo de exercício, não queria fazer decidir, exercício, porque eu tava... tipo, começar o terceiro ano e já se matricular no cursinho? Conta aí, tipo, por que você tomou essa decisão? Fale mais. Então, não fui eu que tomei essa decisão, fui obrigada, na verdade. A minha escola, como eu contei pra vocês, tem uma preparação muito boa, muito exigente. E na época, quando eu tava no terceirão, né, nós tínhamos 3 opções. Primeira opção, a gente precisava fazer alguma coisa de tarde, porque a gente tinha aula integral, né? Sempre teve aula integral. E no terceiro ano, continuava tendo aula integral, mas nós tínhamos 3 opções. A primeira opção, de manhã a gente continuava fazendo o terceiro ano. E aí a primeira opção era fazer um curso profissionalizante. Segunda opção, fazer um cursinho, que era o cursinho da própria escola, que, aliás, é muito bom também. E a terceira opção é fazer um cursinho externo. São os cursinhos normais, assim, tipo, da vida. E aí eu escolhi fazer um cursinho externo. Não sei onde é que eu tava na minha cabeça. Interessante, Eu tipo, mas nossa, eu tô de decidi cara, fazer. sério, que interessante. Beck, eu tenho certeza que a Juro. minha pergunta de todo E mundo que está aí, aqui não precisa se preocupar. Amanhã a gente vai mandar um boleto para eles pagarem pela publicidade gratuita aqui. Qual era a escola, cara? Assim, que massa, pô, real. não, eu tive bolsa nessa Que essa escola é massa. muito boa, de verdade. Até hoje eu sou completamente apaixonada nessa escola. É a Acho que mudou o nome. Acho que é Colégio Doutor Walter Bellion agora. Maravilhoso, assim. O Nunca tinha ensino, ouvido falar na minha juro vida. pra Eles vocês, usam algum tipo, sistema de ensino terceiro ou é sistema de surreal. ensino próprio deles? Não sei. Não, Eu mas acho que é próprio. você Posso estar saberia falando se fosse besteira, mas eu terceiro. acho que é Tipo, não próprio. era sistema de ensino de Sá, Poliedro, Bernoulli, não, né? Os livros, por exemplo. Ah, então é Não, porque era próprio. eu acho que não. E aí, mas o ensino sempre foi muito bom, tanto é que é uma escola muito concorrida de você entrar. Eu entrei por. É, Estão São Paulo perguntando onde é? capital. Em São Eu ia Paulo, digitar gente. aqui. Boa. Aqui em São Paulo. É... E você O que eu tava escolheu falando? Me fazer o perdi o cursinho TDA da externo. gata. E aí, tipo, decisão estranha. É assim, né? Aquela coisa. Por Isso. quê? Conta aí pra gente. Porque, tipo assim, ó, eu não. Eu fui meio que um milagre na vida dessa escola. Porque, tipo assim, ó, eu não tinha informação. Então, sempre que os alunos chegavam no segundo ano, que a gente precisava decidir isso na metade do segundo ano. Quando os alunos chegavam na metade do segundo ano, eles não tinham informação alguma, tipo, dos alunos mesmo, sabe? Tipo, tinha da escola, tinha da instituição, eles falavam todas as informações e, pô, era legal. Só que eu tava muito perdida, gente. Eu nem sabia o que que era um cursinho. Eu nem sabia por que que funcionava um cursinho, juro pra vocês. Tava muito perdida. E aí, quando eu comecei a entender, né? Eles foram explicando aos poucos pra gente, eu comecei a entender um pouquinho mais. E aí eu decidi pelo cursinho externo, mas foi uma decisão, assim, tipo, baseada em nada. Eu só fui, sabe? Eu vi, tipo, na minha cabeça era o curso profissionalizante não ia me ajudar na medicina, ele ia me ajudar, tipo, para começar a trabalhar e tudo mais. Era basicamente essa explicação que eles tinham. E eu não queria, né, trabalhar com as coisas que tinham lá no curso. Aí eu falei, não vou fazer. Então descartei essa opção. Aí tinha o cursinho externo e o cursinho interno. Eu fiz a prova de Ah, bolsa no cursinho externo e boa. passei. Eu falei, vou Perfeito. fazer no cursinho externo mesmo. Aham. Aí eu falei, vou fazer no cursinho externo mesmo, vou ver o que que dá, né? E aí foi assim, comecei a estudar, só que eu tava muito perdida, gente. Eu nem sabia. Pra vocês terem noção, como eu contei pra vocês, eu saía de casa mais ou menos umas 6 horas e chegava em casa às 8 horas da noite. Eu chegava muito cansada.
muito cansada. E aí eu ia fazer qualquer coisa, menos estudar. Então eu não fazia exercício, eu fazia os simulados. A gente tinha simulado todo sábado, se eu não me engano. Fazia os simulados, tipo assim, com o que tinha na minha cabeça, assim. Eu não estudava para simulado, eu não estudava de verdade mesmo. Eu só assistia as aulas, anotava as coisas, fazia os exercícios ali na aula mesmo, que era tipo 2, 3, que era o que dava pro tempo. E chegava em casa e dormia, que eu tava exausta. E aí, foi basicamente isso, assim. Eu tinha, gente, era muito corrido. Eu tinha 5 minutos para almoçar. Porque eu precisava subir para pegar um lugar bom lá na sala, que senão não conseguia. Eu precisava escovar dente depois de almoçar. Era muito corrido. Juro pra vocês. E aí, depois de, eu acho que uns 2, 3 meses de cursinho, assim, presencial, com o terceiro ano, estourou a pandemia. Aí, fechou tudo. Aí, ninguém saía lá pra nada. E aí eu continuava sem entender nada de cursinho e sem entender nada de pandemia. Eu não sabia que a gente ia ficar quase 2 anos em casa. Aí eles começaram a mandar as aulas online, as aulas gravadas pra gente assistir na plataforma do cursinho, né? Então, de manhã eu tinha aula online ao vivo da escola. E aí, à tarde, eu tinha aula gravada do cursinho. Mas eu não tava entendendo nada do que estava acontecendo. Tipo, na minha cabeça, a gente ia voltar na semana, na semana seguinte. Eu falei assim, velho, vou assistir aos pouquinhos as aulas que eles estão mandando, né? Que são 6 aulas por dia, é aula pra caramba. Aí eu falei assim, vou assistir depois. E aí eu cometi um erro, não façam isso, mas na época eu comecei a produzir conteúdo. Então eu tava nessa vibe de Eu não blogueira, esqueço sabe? Eu não tava querendo nunca. estudar, Que eu tava foi aí que a querendo gente gravar. conhece, tipo, que você chegou na M. Foi nessa fase, não foi? 2020? Rapaz, eu não Foi esqueço por aí. nunca. A gente, depois eu falo. 2021, uma conversa que a gente teve, que você falou um negócio pra mim que eu fiquei, caraca, que conversa boa. Mas continua a história que eu vou contar depois. Continua a história. Tá bom. E aí, beleza. Aí eu não tava entendendo nada, e depois de, sei lá, umas 2 semanas eu falei, tá, eu preciso assistir essas aulas certinhas, né? Quando eu vi que tinha, tipo, em 2 semanas umas 40 aulas atrasadas, eu falei, velho, ferrou um pouco, eu acho, vou precisar assistir. Aí comecei a assistir, só que eu continuava sem entender nada de como funcionava o cursinho. Então, eu só assistia as aulas e que se dando os exercícios. Aí fazia os simulados de final de semana. Continuava normal, só que online. Mas eu não me esforcei de verdade, assim, sabe, para isso, porque eu tava entendendo ainda o que era um cursinho, eu tava entendendo ainda o que era um vestibular, e não me arrependo, assim, tipo, gastei uma nota no cursinho, mas tudo bem. É... Foi aprendizado, sabe? E aí, isso foi em. Quando é que foi isso? 2020 que estourou a pandemia? Acho que foi 2020. Daí, 2021, eu falei assim, velho, agora eu já entendi que a gente não vai voltar mais pra nada, vou ficar aqui no computador mesmo e vou focar. Eu já tinha me formado na escola, falei, vou focar no cursinho. E aí eu continuei no mesmo cursinho que eu tava no ano anterior, só que era muita aula por dia, muita aula por dia, e não encaixava na minha vida, assim, sabe? E aí, nesse mesmo ano, em Beca, 2021, eu comecei a ó, trabalhar. Em pergunta janeiro de importante. 2021, me formei. 2021 você não tinha mais a carga horária da escola, ou seja, né, já reduziu ali. Só que aí você foi pro cursinho, e esse cursinho era aula de manhã e de tarde, só à tarde, como era a carga horária dele? Era só de manhã, era só de manhã, e aí eram Mas 6 6 aulas por matérias dia. diferentes na manhã. E É 6 o matérias famoso cursinho diferentes. escola, né? O famoso cursinho escola. É, e aí Não, aqui eu que não aguentava fique, né, nada. se Eu tu fosse dar tava um excelente mal. corte, não faça esse tipo de cursinho. Por quê? Vamos lá, vamos lá. Antes que o sindicato Pelo dos amor de cursinhos Deus. venha aqui me prender. O que acontece? Você vai ter muita aula, ou perdão, muito código diferente num curto intervalo de tempo. Aprender já é difícil, o cérebro não é feito para aprender química, física, biologia, ele é feito para esquecer as informações. Então, se você dá informação demais ao mesmo tempo, o seu cérebro não consegue entender o que é prioritário ali e, naturalmente, vai ser muito mais difícil para que aquele código que está no hipocampo seja levado ao córtex, que é o que você quer que chegue. Qual é o grande ponto? O cursinho, na maioria dos casos, precisa ali dar um jeito de encaixar aqueles professores na rotina. E, em vez de organizar para que esses professores, né, fossem exclusivos do cursinho, passassem o dia inteiro, a manhã inteira só naquele cursinho,
não conseguem, aí precisa fazer um super malabarismo para aquele de aula no A, no B, no C, no D, no E, e aí fica isso. Tipo, fica um balaio ali que às vezes são ótimos professores, é o que acontece na maioria dos cursinhos. Em prol de ter os melhores professores, aí fazem isso, só que aí o ótimo professor fica com, sabe, uma rotina, nossa, é muito difícil. E é até por isso que é tão bom o cursinho. Porque a maioria dos cursinhos não é assim, né? É só tipo, segunda-feira, manhã, matemática a manhã inteira. E aí, terça-feira, física a manhã inteira. E aí, assim sendo, é muito legal o cursinho presencial em relação à escola, porque na escola você ficava quebrando, e aí no cursinho presencial você não precisa quebrar mais. Que, tipo, foi o meu caso. Eu fui para um cursinho quando eu não passei na escola, que eu tinha na segunda-feira de manhã matemática, na terça-feira de manhã física. Aí, nossa, eu achava aquilo ali fantástico, porque eu podia passar a manhã inteira só pensando em física, e era muito melhor para aprender. Então, assim, parênteses feito, quero escutar de você, né? Como é que foi na prática para você o ano nessa rotina? Até porque você trabalhava, né? Fala aí pra gente, conta aí. Então, em 2020 eu tinha a carga horária da escola e aí eu me formei em dezembro. Em janeiro, eu já estava livre dessa carga horária, né? Mas aí eu inventei pra minha cabeça que eu não consigo ficar quieta. Eu não consigo ter 5 minutos livre da minha vida. Aliás, a minha mentora é o que ela mais briga comigo, minha mentora e minha psicóloga. Ela, você precisa descansar, menina? Mas é que eu fico agoniada, gente, eu fico entediada, não gosto de ficar entediada, sabe? Aí eu enfio lá. Eu coloco no meu calendário descansar, só pra não ficar um espacinho vazio, sabe? Aí, beleza. Em 2020, escola. Em 2021, eu comecei a trabalhar. Em janeiro de 2021, eu comecei a trabalhar. E foi, assim, uma porta de Deus, assim, na minha vida. Foi incrível, é incrível até hoje. Eu trabalho com um negócio, tipo, surreal, muito bom, que eu amo. E foi meu primeiro trabalho da vida, então, oficial, né? E eu amo que redes sociais, eu trabalho tanto com a minha produção de conteúdo, graças ao Senhor bom Deus, quanto como criadora de conteúdo de... Social media. Como é o nome? Social media. Eu trabalho... Isso. Eu cuido do Instagram de médicos, principalmente de médicos. Que eu falei assim, era mais ou menos, acho que julho de 2020, o meu pai, ele sempre me ensinou a fazer cursos. Ele sempre falou, Bê, você precisa fazer cursos, porque conhecimento é algo que ninguém te tira, né? E aí eu sempre gostei muito de fazer curso. Então, todo semestre, assim, eu pesquisava algum novo. E aí, no de julho, uma médica que eu seguia, né? Ela compartilhava conteúdo para médicos, tipo, ensinando a criar conteúdos. E aí eu seguia ela e gostava muito disso. E falei, velho, vou fazer o curso dela, né? Eu não sou médica ainda, mas quando eu for, eu já vou estar preparada. Gênia. E aí, Gênia, quando eu terminei esse gênia, curso, gênia, gênia. quando eu terminei esse curso, eu tive um filho de tipo, fala assim, velho, eu não sou médica ainda, eu não posso usar esses conhecimentos ainda que eu já tenho, né? E na época eu não produzia conteúdo de estudos. Mas eu falei assim, mas tem médico que precisa de ajuda, que não A tem maioria, tempo para criar conteúdo. inclusive. E eu posso ajudar? A maioria, inclusive. E aí eu falei, eu posso ajudar. E aí foi exatamente o que eu fiz. Foi muito Deus na minha vida. Eu não sei de onde eu tirei essa ideia. Foi muito Deus, de verdade mesmo. E eu comecei a trabalhar em janeiro de 2021 como social media. Nem existia o termo oficial, gente. Era tipo assim, um negócio muito novo. E aí comecei. Então, de manhã eu fazia as aulas, que era ao vivo, só que era online só, não tinha presencial. Aí eu fazia as aulas de manhã e trabalhava à tarde. Aí à noite eu fazia os exercícios e produzia conteúdo. Era basicamente essa a minha rotina. E aí eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o cursinho, comecei a pegar um pouquinho mais pesado, a estudar de verdade mesmo, assim, sabe? E eu me esforcei muito, gente. Só que, sinceramente, foi o que o Pedro falou, assim, esses cursinhos que tem muitas aulas por dia é muito difícil, gente, muito difícil. Pelo menos eu não consegui me encaixar nisso, assim. Porque eu precisava fazer, sei lá, pensa comigo, tipo, se cada professor der 10 exercícios, são 60 exercícios por dia. Se eu atraso um dia, se eu fico doente um dia, eu já surto. E aí que foi o ponto de eu ficar doente de verdade. Tanto é que na época eu até fiz um post escrito assim: querer ser médica me deixou doente.
porque eu parava no hospital sempre, eu ficava muito doente, assim, mentalmente, sabe? Psicossomático, Porque eu né? cobrava Era muito. algo psicológico que acabou gerando um sintoma que veio de algo psicológico. É isso. E é muito normal. Tipo, a gente não tem noção de como um pronto-socorro de um hospital está lotado de quadros e sintomas psicossomáticos. Foda, foda, foda. Uhum. E o pior, gente. Ai, quando eu falo isso, eu quero voltar no passado e me bater. Eu ficava doente, eu ia pro hospital e eu levava a apostila de exercícios para fazer o Beca, exercício no meu Deus. hospital. Porque eu falava, não dá para eu atrasar, eu não posso ficar doente, entendeu? E, gente, é desumano isso, você não pode ficar doente, é desumano. Não é possível que todos os cursinhos do mundo eram assim, sabe? Falei, não, eu ficava indignada. E aí foi quando eu me toquei, assim, falei, velho, não tô bem. Não tô bem pra continuar estudando desse jeito. E, enfim. Mas eu fui nessa, assim. Estudei pra caramba, igual uma maluca, igual uma doida, 24 horas por dia, pra eu passar logo, pra ser aqueles meninos que passa com 12 anos em medicina, porque estudou 23 horas por dia. Só saía pra fazer xixi. E aí, não tem como, assim, sabe? E eu sempre achei muito um exagero, assim, sabe? Isso. Porque, como eu falo muito no Instagram, vestibulando também vive. Tipo assim, uma coisa não anula a outra. Não é porque eu tô estudando para vestibular que eu preciso largar todas as minhas amigas e preciso ficar sozinha, porque, ou, tipo assim, ou não posso sair com as minhas amigas, ou as amigas que eu tenho no cursinho são meus concorrentes. Gente, não consigo. Pra mim, não vai. E aí eu comecei a ficar muito doente pensando nisso, assim, e nesse desespero de tipo assim, daí eu não posso atrasar um dia. Se eu atrasar um dia, ferrou tudo. E aí eu sempre atrasava. Então, tipo assim, eu sempre tentava passar para a próxima turma, assim, sabe? Abrir a turma. Porque cursinho geralmente abre turma durante o ano, né? Aí eu entrei na turma de janeiro. Aí eu atrasei, aí eu tentei entrar na de fevereiro. Atrasei, entendeu? Aí fui fazendo isso. Gente, péssimo, não faço. Rebeca, assim, E um aí, ponto aqui o que a gente meu, tem que falar meu... agora. O que rola nesses ambientes geralmente presenciais, geralmente não, sempre presenciais, isso não tem como não acontecer assim. É quando entra, aí o que você falou, o aluno vai lá assim, tentando se adaptar, se moldar inteiro para o cronograma que está rodando, para a turma que está rodando. Tipo, você que se vire para pegar aqui. Quando, cara, tem que ser totalmente o contrário se você quer resultado. Tipo, você está pagando, inclusive, por isso, porque você está pagando para que o que você contratou se adapte a você e você tenha, assim, muito mais resultado. Uhum. Você consiga focar nas suas principais fragilidades e etc. E na sua velocidade, né? Acho que é até um ponto importante. Então, nossa, é muito chato isso. Porque você vai lá, o vestibulando, pô, querendo algo bom para ele, vai pensar, se tem uma turma que é de fevereiro, eu vou entrar nessa turma porque eu vou começar em fevereiro. Só que aí você entra e você descobre que na verdade é só uma turma que, tipo assim, começa mais rápido, que vai ser ainda mais difícil você se colocar ali e vira uma bola de neve. É muito foda isso, tipo, real. Uhum. E é algo que eu falei muito na live de ontem, sistêmico, né? Qualquer lugar, qualquer cursinho, não é culpa de ninguém. É assim em todo canto. É culpa muito mais do sistema e da forma como a coisa Uhum. acontece do que de cursinho A, ou empresa A, ou empresa B. Isto essa é foda. Para não dizer um palavrão, isso é foda. Já dizendo um palavrão. Já dizendo um palavrão. Mas tudo bem, segue, segue. Enfim, aí foi isso. Aí eu ficava totalmente desesperada com isso. Era muita matéria acumulada e eu ficava muito desesperada. E aí, fiz o Enem em 2020, 2022, eu fiz o de 2021, né? Que foi por causa da pandemia que adiou. Acho que foi. E aí fiz, gente. Eu falei assim, velho, eu estudei muito. Eu estudei até no hospital. Eu preciso passar nisso aqui. Eu passei, não tem outra escolha. Eu passei, acabou, é isso, eu passei. Tô tranquila, passei. E aí, chegou o resultado. Quando chegou o resultado, gente, a minha nota, ela foi menor do que o meu ano de terceirão, que eu nem fiz cursinho. Tipo assim, aí eu fiquei É nessa mal, hora gente, eu que fiquei aquela mal. frase, nem todo esforço é um esforço inteligente. Tipo, é isso. Juro,
Nossa, aí eu fiquei muito mal. Eu falei, não, não é possível. Não é possível. O que eu fiz de errado? Eu estudei. Todo mundo fala que precisa estudar 50 horas por dia. Eu fiz exatamente o que todo mundo fala que precisa fazer. O que eu fiz de errado? Aí eu fiquei mal, gente. Eu lembro que... Eu não sei se tem alguém aqui que me acompanhou na época, mas na época eu fiquei muito mal. E aí, tipo assim, a nota saiu, acho que numa terça-feira. E na sexta-feira eu ia viajar, que eu sempre viajo no carnaval, né? Eu vou pro retiro da minha igreja. E é a minha viagem preferida da vida. Eu fico muito feliz com essa viagem, compartilho tudo que... Enfim, só que eu tava muito mal. Eu chorava todos os dias desse acampamento. Gente, pra vocês, juro pra vocês, chorava todos os dias desse acampamento. Toda hora. Eu ia tomar café, eu chorava no café, porque eu tava triste por causa da prova. Aí eu fiquei muito mal. E aí, tanto é, coitado, meu noivo, ele sentou em cima de mim nesse acampamento. Começou na hora errada. Começou na hora errada. Juro, foi o momento mais... Tadinho demais, juro, gente. Mas enfim. Adorei o parênteses, inclusive. Aí, Adorei o voltei parênteses. pra São Paulo. Não, como é que começou a história de vocês? Pois bem. Pois bem, eu não passei em medicina. Adorei. E aí, beleza. Isso era fevereiro, né? Que era carnaval, que foi quando saiu a nota. E eu fiquei muito mal, eu não conseguia voltar a estudar, gente. Eu encostava no livro, eu chorava de desespero, assim. Falava assim, velho, eu me esforcei pra caramba e eu não consegui. E aí, beleza. Foi quando eu tive a minha primeira aprovação em medicina. Por quê? Eu já tinha tido algumas aprovações. No meu segundo ano, eu passei em enfermagem e publicidade, que eram faculdades que eu pretendia fazer também. No terceirão, eu passei em medicina, só que fora. Não passei aqui, aí eu não queria. E daí, nesse meu primeiro ano de cursinho, eu passei em medicina numa faculdade aqui de São Paulo mesmo. Só que eu não quis, porque não era bolsa 100% e eu não tenho condição financeira para isso, porque uma mensalidade é R$ 1 milhão. E aí eu não tenho isso. Aí eu não fui. Só que foi muito, para mim, foi muito um sinal de Deus, assim, tipo, você não conseguiu no que você tá enxergando, mas você conseguiu, tipo assim, sabe? E eu falava assim, véi, se eu não sou capaz, eu vou me virar pra virar capaz, assim, sabe? Eu vou ser capaz, nem que seja na marra, mas eu vou ser capaz de passar, sabe? E aí eu passei e fiquei muito mais tranquila, que era uma das minhas opções, aliás, a faculdade que eu consegui passar. E consegui ficar mais tranquila, consegui respirar um pouquinho mais, fiz terapia durante esse tempo. E foi um processo um pouquinho difícil, assim, pra mim, sabe? Mas aí, com o tempo, tudo passou, tudo melhorou. E foi aí que eu encontrei os anjos da minha vida, chamado mentoria. A mentoria nem. Foi aí que eu encontrei eles. Aí foi tipo, na minha vida. Isso aqui dá outro corte. Aí foi no Instagram, se eu não me engano, foi uma blogueira, uma vestibulanda que eu sigo. Foi Bianca? Nem lembro quem era. Mas foi uma vestibulanda que eu sigo daqui do Instagram, e aí ela postou a mentoria. Aí eu falei, o que é isso aqui? E aí eu já era blogueira, assim, né? Já postava as coisas, né? E aí eu falei assim, véi, vou ver, né? Vou começar a acompanhar, né? E tudo mais. Aí comecei a acompanhar, comecei a ver o trabalho, como é que funcionava e tudo mais. E aí eu vi um post de, tipo assim, não faça cursinho, não faça aqueles cursinhos que te enfia matéria 24 horas por dia. Eu falei, é isso aí que eu tô pensando. É isso aí que eu tô sentindo no meu coração. É Deus falando comigo. Aí eu falei assim, é isso que eu preciso. Aí mandei uma mensagem. Gente, mas eu mandei aquela mensagem com tanto gosto. Vocês não têm ideia. Falei assim, eu preciso de vocês na minha vida. Pelo amor de Deus, eu preciso. Eu quero vocês. Se vocês quiserem, eu divulgo 24 horas por dia. Entendeu? Eu divulgo. Eu faço o que vocês quiserem. Mas, por favor, entrem na minha vida. E aí, foi aí que eu comecei a estudar de verdade. Que eu estudei sem neura, podendo ficar doente, podendo, sabe assim, ficar tranquila. E aí eu comecei a estudar muito mais tranquila. Foi um ano, aliás, pra mim, que eu até me sentia meio preguiçosa, assim, as pessoas falavam. As pessoas mais próximas, assim, a mim, sabe? Que tem uma certa intimidade. Falavam assim pra mim, tipo, mas você não tá foda, né? e tudo mais. Falei, eu sei o que eu tô fazendo. Pois é. E aí eu ficava tipo, eu sei o que eu tô fazendo. Me deixem, que eu sei o que eu estou fazendo.
E aí, beleza. Estudei normal, isso foi no ano passado. Estudei normal, comecei a fazer minhas coisas, comecei a ter uma mentora. A minha mentora na época era a Ana, maravilhosa, a Ana sendo clara, o amor da minha vida. E sempre gostei muito das mentorias, sempre foi algo que me aliviou muito. Só que, de tantas pessoas baterem na tecla durante o ano que eu não estava estudando o suficiente, isso ficou na minha cabeça. E aí eu comecei a ter um leve surto quando eu estava perto do Enem. E aí eu lembro que a Ana, ela fez uma mentoria coletiva com todas as mentorandas dela. E eu falei assim, Ana, eu não quero fazer o Enem. Eu não quero, porque eu não estudei o suficiente. Eu tive muita coisa na minha vida. Na época mesmo eu tive uma mentoria com o próprio Pedro. Contei um pouquinho do que estava acontecendo, enfim. Que nem vale a pena expor a situação. Mas foi uma situação muito difícil, uma das piores situações que eu já passei na minha vida. E aí eu tive que deixar o estudo um pouquinho de lado durante um tempo. E por conta disso eu me sentia muito culpada de, tipo, falar, velho, eu não dei a atenção que eu deveria ter dado para os estudos. Só que eu dei o meu melhor, assim, sabe? E a frase que ficava muito na minha cabeça era que eu dei o melhor que eu tinha. Não precisava ser o melhor do universo, mas era o melhor que eu tinha para dar, sabe? E eu me esforcei, de verdade, eu me esforcei mesmo, assim. Tanto é que eu estudava chorando, mas eu estudava. Eu estudava triste, mas eu estudava. Eu estudava sem querer, mas eu estudava. E aí, chegou perto do Enem, aí eu tive uma mentoria com o Pedro, me acalmou meu coração. Tive a mentoria com a Ana, na época coletiva, e também acalmou meu coração. Ela quase falou assim, minha filha, problema seu que você não vai fazer, você vai fazer. Problema completamente seu, engole esse choro e vai. Foi basicamente isso, mas ela foi muito mais carinhosa, né? E aí, me acalmou muito. Ela falou assim, Beca, a Beca emocionaliza. Gente, costume, é só minha mão, se É vocês só quiserem meu eu amor. tiro. Mas então, eu vou ficar É, assim, ó. É só minha mão, gente. Mas enfim. E aí, na época, eu conversei muito com a Ana, mandei vários áudios pra ela. Aliás, surtando, tadinha dela. Mas enfim, surtei pra caramba no WhatsApp dela. Falei, Ana, eu não me sinto preparada, eu não sinto que eu estudei o suficiente, eu não posso fazer isso, sabe? Eu vou me frustrar de novo. E eu não tava numa situação boa, assim, sabe? Tipo, mentalmente. Então eu falei, eu não vou aguentar mais uma tristeza na minha vida. E aí ela falou assim, Beca, vai. Ela me encorajou, ela falou, olha, vai, Beca, isso que vai, você vai, tá vai. trazendo agora, Beck, real, Aí, bater nessa tecla. Você até falou, né? Fui falar com a Ana, ela virou e fez, ó, problema seu. Tipo, pô, é isso. O mentor é chato, o mentor vai dizer coisas desconfortáveis, porque você precisa disso. Só que, uhum, em contrapartida, exatamente o que você falou, vai dizer as verdades que você precisa escutar, mas acolhendo, dando a luz, dando direcionamento, guiando. Porque o mentor, nessa jornada, é um exatamente. treinador. Eu sempre falo isso. Existe uma diferença entre treinador e torcedor. O torcedor aplaude, torce e é o primeiro a gritar, reclamar e falar que a culpa é sua, que você está errado, jogar depois em você. É só você ver uma torcida de qualquer clube de futebol exatamente assim, aí que é dentro do técnico, aquela coisa, sabe, só faz reclamar. O mentor é um treinador. O treinador cobra, direciona, reclama, fala o que tem que fazer, pega no seu pé, mas é quem vai estar lá para levantar na hora que você cai e não apontar o dedo. É quem vai estar lá para comemorar com você na hora que você consegue. Cara, é isso, assim, é algo muito mais profissional. E é por isso que um vestibulando tem que ter um mentor de fato e não só tipo, eu tenho um amigo que passou, ou fazer aqueles papos com aprovado, que são aquelas mentorias fake, que é tipo, fala 30 minutos com alguém que passou, pega um horário genérico e acabou. Não, mentoria é um processo. Se mentoria não for um processo direitinho organizado, é perda de tempo. É perda de tempo. É motivação barata. E motivação barata não dá resultado. Isso é muito importante. É real, assim. Parênteses que vale a Uhum, pena a gente colocar na mesa. uhum. E até a motivação, assim, que a Ana trazia pra mim, não era, tipo, um você consegue vazio, assim, sabe? Tipo, ela só tá falando por falar. Era, tipo assim, ela trazia os gráficos, ela trazia os meus resultados do ano inteiro. Falava assim, olha aqui o que você fez o ano todo, minha filha. Entendeu? E aí, eu fiquei muito mais tranquila e resolvi fazer. No dia, gente, foi, tipo assim, o Enem mais tenso que eu já fiz na minha vida. Eu vou contar pra vocês. Porque no dia eu parecia que tinha um nó na minha garganta, assim, sabe? Eu queria chorar a qualquer momento, assim. E aí eu tava muito nervosa mesmo. Só que eu falei assim, velho, eu vou me esforçar, vou fazer o meu melhor, o melhor que eu posso entregar, igual a Ana falou. Melhor que eu posso entregar.
E aí eu confiei muito em Deus, assim. Óbvio, eu acredito muito que a gente pode confiar muito nele, confiar muito que ele vai fazer o plano dele, só que não é só isso que vai definir a nossa aprovação, sabe? Tipo, Deus não vai. Até uma frase que eu escrevi esses dias no meu bloco de notas para postar depois. Deus não vai milagrosamente abrir o INEP e aumentar a minha nota ali. Ele vai me capacitar cada dia para eu estudar, para eu conseguir estudar mesmo triste, para eu me capacitar, me dar força naquele dia que eu não consigo, sabe? Então eu acho que nos detalhes que Deus opera, assim, sabe? É exatamente isso que eu acredito. E aí, Eita! fui lá fazer. Ah, meu Deus do céu! Calma aí, gente! Nem a luz aguentou. Problemas Vai. técnicos. Mas enfim, tá tudo bem. Aí, fui lá, fiz o Enem, bem nervosa. Fiz o primeiro dia. E aí, no primeiro dia, foi tranquilo, assim. Pra mim foi muito tranquilo, aliás. Consegui fazer a redação tranquilamente, porque, Meu aliás, eu Deus! tinha treinado. Meu Deus! Calma aí! Voltou. Enfim, tinha treinado muito redação naquele ano, muito mesmo. Sempre gostei muito de escrever, e aí eu tinha. Tenho até hoje com o Boa, Marco, o amor excelente. da minha vida também. Excelente Mentoria e Master missão. Excelente missão. são os Auxílio donos o pra. irmão. Excelente missão. E aí, beleza, me preparei para o Marco e tudo mais, assisti as aulas. E aí, o primeiro dia, tranquilo. Achei super tranquilo. E aí, quando tava todo mundo falando que tava desesperado, que achou super difícil, mas eu falei, véi, fiz merda, né? Se eu achei fácil, todo mundo achou difícil, eu achei fácil, ferrou. O que eu fiz na minha vida? Aí eu falei assim, não, mas não vou ficar me comparando. Tanto é que no dia, como eu aprendi, tanto no Marca quanto na AM, eu aprendi a fazer a prova com muita concentração, só que, tipo assim, no tempo necessário. Eu não precisava ficar às 10 horas do simulado, entendeu? Terminei, ok, tá tudo bem. Sabe assim? Então, eu não. Por exemplo, com o Marco eu aprendi que não precisa ler aqueles textos gigantescos, e é o que mais tinha na prova do ano passado, né? De ler aqueles textos gigantescos. Então, eu fazia questão muito mais rápido do que as pessoas que estavam lendo. E aí, eu terminei antes. Eu falei assim, terminei antes, e eu terminei antes de poder levar a prova. E eu Boa. fiz isso de propósito, para Excelente eu não estratégia, levar a inclusive. prova. E aí, eu falei assim, vou embora sem a prova, porque aí eu não vou poder comparar, não vou poder ficar corrigindo esses gabaritos extra-oficial, que eu fiz isso no ano anterior e passei mal de nervoso, porque eu tinha feito isso. E aí, um monte de resposta diferente. Aí eu falei assim, não, gente, não vou deixar a prova lá para eles que reciclem o papel e que Deus abençoe. Aí fui para casa. Esse foi o primeiro dia. Segundo dia, me preparei um pouquinho mais com a mentoria, né? Bem focada. E aí fui. Só que eu continuava nervosa, continuava falando para Ana. Falei, Ana, pelo amor de Deus, Ana, não quero, Ana. E ela de novo, Rebeca, você vai, Rebeca. Você vai, querendo ou não, você vai, nem que eu que tenho que te levar puxando pelas orelhas. Aí eu fui. Fiz o segundo dia, tranquilo também. Eu saí, no segundo dia, eu saí depois de poder levar a prova. Aí eu não tinha o que fazer, né? Não ia negar a prova. Eu falei, não, vou ficar. Não, ela ia me entregar. Aí eu desci e joguei a prova no lixo, Impossível junto com corrigir. os saquinhos do celular. Joguei o saquinho e a prova. Falei assim, eu não vou ficar corrigindo isso aí, não. Depois vai sair a nota e tá tudo bem. E aí, beleza. Tudo bem que depois eu não pude corrigir, né? Não pude falar, tipo, não, olha só, essa daqui eu errei. Foi, né, um vacilo, É mas foi isso. pelo bem da minha Foi saúde por isso que você mental, fez tá tudo isso. bem. Aí, uhum. E aí, beleza. Aguardei o resultado, bem nervosa eu estava, eu confesso pra vocês, mas eu tava totalmente sem esperança, porque, como eu falei pra vocês, na minha cabeça, eu não tinha estudado o suficiente, eu não ia passar. Na minha cabeça eu falei, não vou passar. E aí, durante esse tempo, aliás, que não tinha saído a nota, era o que eu mais tratava na terapia. Eu falei assim, olha só, a gente vai ter que começar a tratar que eu não passei. Então, você já me ajuda pra eu superar isso aí, porque aí quando chegar lá eu já vou ter superado. É tipo quando você vai terminar com o namorado, mas você já terminou mentalmente antes, era basicamente isso. E aí, quando saiu a nota, gente, a nota saiu antes, né? Era pra sair no dia seguinte, aí saiu no dia anterior, meia-noite, confusão. De todo ano. Aí saiu antes, eu fui olhar, sem esperança alguma. Fui olhar sem esperança alguma. Abri a nota, gente.
Gente, eu tirei... Eu não vou contar todas as notas, porque não me sinto confortável. Mas em matemática, eu tirei mais... Eu não sabia, Beca. Você não tinha me dito, eu acho. Foi matemática. Porra! E aí eu comecei a chorar. Gente, eu comecei a chorar. Juro pra vocês. Falei assim, como assim? Tipo assim, e eu fiquei sozinha, quietinha aqui no meu quarto, né? Eu não gosto muito de, né, explodir afins e contar pra todo mundo. E aí, tirei mais de 800 em matemática. E falei assim, velho, eu dei o meu melhor, assim, sabe? Mesmo que não foi o melhor, tipo, suficiente, assim, né? Pra eu passar na que eu queria. Mas foi o meu melhor, sabe? E aí eu comecei a entender, ali eu entendi que eu não precisava, por exemplo, eu não podia ficar doente, eu não podia parar para beber uma água, para comer, para sair com a minha família, para ficar com os meus amigos. Eu não precisava viver isso, sabe? Viver nessa cadeia de vestibulando, não é assim que funciona. E aí eu falei assim, não, velho, para mim isso não funciona, eu preciso andar, tipo, o que a mentoria fala, gente, é você se organizar para ter tempo para fazer tudo, para poder fazer. Tanto é que na época eu não fazia academia, hoje eu faço academia. Não fazia academia porque eu tinha muito medo de perder tempo. Eu falava, velho, que eu vou ficar perdendo 2 horas do meu dia? Eu não tenho 2 horas do meu dia para perder na academia. Eu achava que era uma perca de tempo, assim. E aí eu falei, velho, não é perca de tempo, porque não é só por estética, é por saúde também, por saúde mental, é onde eu Você consigo aprende mais. também, ajuda muito no aprendizado. Uhum. E aí foi quando eu comecei a me tocar, assim, sabe? Tipo, velho, dá pra fazer tudo, sabe? Tanto é que hoje foi até uma pauta no meu story isso, de tipo, como assim você vai casar? Tipo, como é que você vai organizar um casamento e estudar ao mesmo tempo? Eu falei, gente, como eu sempre fiz a minha vida toda, é organização, ué. Eu consigo me organizar, sabe? E aí, e se deixar, que agora a minha mentora é a Mari, ela é maravilhosa, aliás. Se deixar, eu peço pra Mari botar um horário ali na minha agenda pra eu organizar casamento. É qual das Maris? Acho que a gente tá com 4 mentoras chamadas Marina, Mariana. Ai, calma. Marina Med? Marina. Ah, Marina Med. Marina Med. Eu tava tentando lembrar não é sobre o Med, nome mas dela, olha, não é Med. a roupa do Instagram vira nome da pessoa, entendeu? É isso. O meu nome é Beca Luiz. O nome de Rebeca é Beca Luiz, entendeu? Ninguém sabe que tem Alves, ninguém sabe que é Rebeca, é Beca Luiz. Então, assim, Marina Med, que é ex-aluna da AM, fez 3 anos de cursinho, os 2 últimos dentro da AM. Super legal. Ela do tempo que a AM tipo, só tinha simulado e ela não fez nenhum cursinho. E fazia só a AM simulado e monitoria. Tipo, sério, assim, ela é uma das alunas mais raiz que a gente tem, tipo, de quando a AM era muito raiz. E aí, ela é de Natal, né? Mas tudo, ela passou para o UFMT. Só que, quando já indo para o UFMT, conseguiu a bolsa pelo ProUni, 100% para a Univertix, ia ficar mais fácil para ficar voltando em Natal. Aí ficou na Univertix. Então, assim, história foda também, de alguém que, porra, cresceu aqui dentro da AM, praticamente. Que massa, que massa, que massa. Não, e quando eu conheci a Mari, eu conheci, não sei se todo mundo aqui já entrou no site da mentoria para escolher um mentor. Aliás, se você não fez isso, o que você está fazendo na minha vida? Da sua vida, meu filho, vai fazer isso. Mas quando eu fui entrar para escolher uma mentora, né, para esse ano, eu estudei, tipo, vi cada mentora ali, né, tipo, e é super completinho, gente, tipo assim, esse fez tantos anos de cursinho, esse trabalhou durante o cursinho, esse não trabalhou, esse fez o cursinho junto com o ensino médio, esse passou direto do ensino médio. Então, tipo assim, eu meio que escolhi a que mais era compatível ali comigo, né? Então, a Amarela trabalhava junto com o cursinho, ela fez a mesma quantidade de anos de cursinho do que eu, então eu me senti muito representada, digamos assim, sabe? E aí, ela sempre que a gente conversa é uma delícia, assim, nem parece que a gente tá falando de estudos, assim, sabe? A gente organiza tudo tão tranquilo, tão tipo, vamos fazer isso aqui, vamos colocar isso aqui e tudo mais. E é realmente muita responsabilidade, eu falo com a Mari. A Mari, às vezes, ela fica doida um pouquinho comigo, porque é muita coisa, assim, pra eu organizar, né? Igreja, estudos, aí é trabalho, aí é relacionamento, aí eu sou Dinda, eu tenho que cuidar da Chloe, enfim, é muita coisa pra organizar. E se não fosse a mentoria, eu não ia conseguir fazer metade dessas coisas. Eu tenho É isso.
capacidade de jogar o xadrez é o que você ganha quando você tem literalmente um córtex a mais pensando por você, que é o que o mentor faz. O mentor é um córtex a mais pensando junto com você para tomar suas decisões, organizar a sua vida, organizar a sua agenda. Cara, é muito bom. Tipo, é um sonho, assim. Qualquer pessoa queria ter isso na vida real, porque a gente acaba não conseguindo ter isso durante a vida. Mas a Amy criou para você ter durante a vida até a medicina. E no final, até. Não, É não. E tipo no uma final, babá, o negócio que sabe? eu sempre falo, vai muito além do Enem. Tipo, tenho certeza que você fala de muita coisa da vida pessoal com Mari e sai, tá ligado? É natural. Conta várias fofoca pra ela. É natural, tipo, real, pô. Enquanto a mentoria, eu já não, tipo, ajudei a tomar a decisão de acabo ou não acabo o namoro, entendeu? Tipo, pô, juro, juro, juro. E assim, é aquilo, eu vou lá, dou meu... pô, acontece, Eu entendeu? amei. Acontece. E olhe, digo ainda mais que o Hit, conselheiro amoroso aqui, já salvou a saúde mental de muitos relacionamentos, de muitas pessoas que precisavam realmente sair do relacionamento e já salvou muitos relacionamentos que não precisavam de um término, que não precisavam de um término, Olha, só precisavam de um ajuste, entendeu? Ou seja, ó, aqui a gente faz tudo. Aqui a gente faz tudo. menino. Gente, alguém, vamos fazer uma corrente pra ele abrir uma Eu caixinha de daria conselhos aula, tá? amorosos Eu de daria aula, eu vestibulantes. garanto. Quem anima? Ei, ó, eu estou em relacionamento com a pessoa que eu estou há 10 anos. A gente só teve um período de hiato ali, teve um hiato de 3 anos, né? Que eu digo que não existem, mas infelizmente existem provas que esse período existe. Infelizmente, né? Infelizmente esse período foi fotografado. Mas eu namorei 4 anos, foram 3 anos aqui parado, a gente voltou, tem mais 3, ou seja, 10 anos aí no meio. Então, entendo um pouquinho. E é sério, e é muito importante que o mentor, que a mentora vá além, né, da rotina de química, física, biologia e matemática, porque tudo está entrelaçado. Essa é a realidade. É isso aí. Cara, Exatamente. sensacional, Beca. Sério, assim, É. muito, muito boa toda essa história. Agora conta aqui pra gente, tipo, 2023, né? Acho que aproveitando pra gente falar mais disso, como é a sua rotina? Tipo, como o mentor entra na sua rotina? Como é que você, junto com o mentor, estrutura para que você dê conta de tanta coisa? Por quê? Você não é a única. É sempre bom falar disso. Cara, e é uma coisa impressionante, assim. Quanto mais a gente conhece do vestibulando da nossa base de alunos, das pessoas que estão estudando para ser aprovadas em medicina, a gente percebe que de 2015 para cá, o perfil mudou completamente. Hoje a gente tem, eu arrisco dizer, quase metade das pessoas que estudam para de medicina não fazem só isso da vida. São pessoas que viram que, poxa, eu tenho a minha vida aqui, eu posso ir trabalhando, fazendo minha renda, sei lá, formado às vezes um enfermeiro, às vezes um farmacêutico, sabe, alguém que já tem uma vida e vai ali plantando a semente da medicina em paralelo. É muito normal. Ou pessoas como você, que tipo, não têm uma outra formação prévia, mas estão trabalhando, estão gerando sua própria renda, estão vivendo a vida, estão fazendo a vida acontecer, estão se desenvolvendo espiritualmente, relacionamento, e estão também estudando em paralelo com a estratégia para a medicina. Então é algo que antigamente não existia tanto assim. E essa é a realidade. Em 2010 ali, pô, não tinha opção online. Ou você só fazia isso da vida, ou não dava, né? Então, assim, conta pra gente, pra turma, como é que tá sendo esse ano de 2023 especificamente e essa conciliação dessas tarefas. Tá. Geralmente, pra quem nunca teve um mentor na vida, eu acho que a sua vida é meio Cara, triste, mas pra quem nunca teve, a gente organiza as coisas aos pouquinhos. Então, por exemplo, no começo do ano, eu e a Mari, a gente começou aos pouquinhos, porque eu já tinha meio que perdido o ritmo de estudos, e é normal, porque eu tinha entrado de férias por um longo período, né? E aí, eu tinha perdido o ritmo, eu não conseguia estudar, sei lá, 8 horas por dia, assim, do dia pra noite. Então, a gente foi aumentando. A gente começou bem tranquilinho e foi aumentando ao longo do tempo, né? Hoje eu já tenho uma rotina bem consolidada, bem corrida, e eu tô falando aqui da minha rotina, mas pelo amor de Deus, não se comparem. A minha realidade é o que eu aguento. E eu tenho certeza que pode ter alguma pessoa que aguenta muito mais do que eu. E tá tudo bem, eu não vou ficar me cobrando pra aguentar o mesmo tanto. Eu acordo bem cedinho, porque eu gosto de acordar cedo, de fazer minhas coisas cedo, de tipo assim, 4 horas da tarde eu já tô livre, sabe? Pra deitar, tirar uma soneca. Eu amo. Então, eu acordo bem cedo.
para ter uma rotina da manhã bem tranquila, faço minha rotina da manhã, arrumo minha cama, todas essas coisas. Aliás, arrumem a cama. Se você não tem capacidade de arrumar a sua cama, como é que você vai passar na faculdade desse jeito? Tem muita coisa para fazer na faculdade. E aí, arrumo minha cama, me troco, já coloco a roupa para ir para academia, para nem pensar em não ir. Já coloco a roupa da academia. Daí faço minha skincare, rotina da manhã básica, tomo meu café lá e tudo mais. Aí eu começo pelo meu trabalho. Algumas pessoas, elas começam pelos estudos, né? Logo de manhãzinha. Mas eu gosto de começar pelo trabalho, porque eu sinto que como eu trabalho para as pessoas, então é meio que um compromisso que eu tenho com as pessoas. Então eu gosto já de dar o check nisso e já ficar meio que livre, sabe? Para poder fazer as minhas coisas. Então, acordo bem cedinho, me arrumo, faço minha rotina da manhã e já começo a trabalhar. O meu trabalho, ele é extremamente tranquilo, junto com a minha rotina, dentro da minha rotina, porque sou eu que monto os meus horários. Então, é tranquilo, graças ao Senhor bom Deus. E aí, geralmente, nesse tempo, assim, a Chloe acaba acordando. E aí, eu fico com ela pra Rafaela tomar café. A Chloe, pra quem não sabe, é minha sobrinha, minha filhada. E a Rafaela é minha irmã, que é a mãe da neném. Aí, eu fico com a Chloe, fico com ela pra Rafaela tomar café. E daí é basicamente isso. Ficamos por isso. Aí, eu começo a estudar. Fico estudando até mais ou menos o horário do almoço, por aí. E vou almoçar. Aí, nesse meio tempo, eu aproveito, às vezes, para fazer um cardio, porque ultimamente eu tenho feito 2 cardios por dia. Aula. Tô fitness. E aí, às vezes, eu faço cardio, às vezes também eu dou uma lida em algum livro, enfim. É que ultimamente eu tenho bem preguiçosa, mas geralmente eu leio um livro. Aí, almoço. Depois do almoço, sempre bate aquela soneira de quem acordou 5 horas da manhã. Sempre bate. Eu posso comer a comida mais leve do mundo, mas sempre bate. Aí eu já contei isso pra Mari, né? Mari, eu tenho sono depois do almoço, não me bota pra estudar nada depois do almoço. Porque eu não vou conseguir. Eu vou deitar em cima do livro e vou dormir. Pode ser biologia, pode ser sistemas do corpo humano, eu vou dormir. Aí, o que a gente faz, então? Quando eu tô com muito sono, eu dou uma cochilada de tipo 5, 10 minutinhos. E aí eu já acordo renovada. E no Maravilhoso. mapa da aprovação sabe, E eu mostrei aí... todos os estudos que falam sobre isso, que é maravilhoso. Todo ser humano deveria fazer. Até 1 minuto, se for o caso, você tira. Só 1 minuto, fecha o olho e levanta com 1. É sério, é muito importante. 1 minuto, 10. Entre 1 minuto e 1 hora é o ideal, depois do almoço. Perfeito. Uhum. Parece que não vai fazer diferença nenhuma, mas eu juro pra vocês que faz. Testem algum dia. Mas é só, tipo, pouco tempo. Não vai, sei lá, fazer aquela cochileta russa que você tá isso. 3 horas. Entre 1 minuto e estourando no máximo 1 hora, dependendo muito do seu emocional. Se você estiver muito estressado, cansado, vale a pena, se não, só 10 minutos tá ótimo. Legal. Aí eu faço mais ou menos uns 10, 15 minutinhos por aí e durmo. Aí eu já acordo outra pessoa, entendeu? Já acordo outra pessoa, já acordo super animada e tudo mais. Aí eu já vou... Durante esse tempinho, eu separo sempre no meu dia uns 20 minutinhos, assim, para trabalhar no meu Instagram. Então, para subir os meus stories e tudo mais. Que vocês acham que não, mas dá trabalho. E aí, vou lá, subo meus stories. Depois disso, vou pra academia. Que aí é pra mandar o sono embora de vez. Tomo meu pré-treino, vou pra academia. Aí eu volto pra casa, tomo meu banho e já começo a fazer mais coisas. Então, já começo a estudar, estudo bastante, até mais ou menos umas 7, pouquinho da noite, por aí. Com pausas, obviamente, que nenhuma cabeça aguenta estudar direto tudo isso. Aí eu estudo, faço simulado, tudo muito organizadinho, tudo muito organizadinho. Então, cada dia da semana tem uma matéria específica para eu estudar, ou cada período do dia, né? De manhã é uma, de tarde é outra. E, enfim, daí estudo organizadinho e fica muito mais fácil, porque não fica aquela história de tipo assim, tá, vou organizar aqui a mesa, olho pro computador e fico tipo, tá, o que eu vou estudar? Aí eu desanimo, entendeu? Aí eu desconcentro, vou lá fazer outra coisa, vou fazer um resumo de uma matéria que nem precisa, vou estudar, sei lá, história do Brasil, que eu já sei de trás para frente. Então, a gente organiza isso muito bonitinho na própria mentoria. Aí, a minha parte favorita são os QTQs. Eu adoro. Que aí eu faço em 5 minutos, principalmente biologia. Eu adoro biologia. Eu adoro quando eu faço QTQ e acerto todo o QTQ. Eu não preciso assistir. Meu Deus, felicidade. Juro pra vocês, é um alívio tão grande no coração, gente. Aí, beleza. Então, eu estudo
tudo organizadinho pela minha mentora, obviamente. E aí, depois eu paro, porque eu já tô exausta, 8 horas da noite, 9 horas da noite, mais ou menos, eu já tô com muito sono. E já vou fazer minha rotina da noite. É basicamente isso. Geralmente. Porque, tipo assim, num dia normal, né, da minha vida. Geralmente, às vezes eu tenho ensaio da dança, por exemplo, de dia de semana. Às vezes eu tenho um compromisso. Às vezes eu saio do nada numa terça-feira e fico noiva. Tipo assim, É a essas vida coisas acontecem, acontecendo. assim, sabe, gente? Acontece, mas tá tudo bem. Mas enfim, Sensacional, geralmente velho. é isso que Muito eu bom. faço. E aí, de final de semana é impossível pra mim, e eu expliquei isso pra Mari, aliás, porque como eu contei pra vocês, no outro cursinho que eu fazia, os finais de semana tinha simulado. E pra mim isso era horroroso, horroroso, porque eu sempre perdia muita coisa que eu precisava fazer. Então eu falei assim, olha só, Mari, por exemplo, agora, de sábado de manhã é academia. Não tem outra escolha, é academia, ponto, acabou. Academia. E aí, às vezes, eu tenho evento de final de semana que dura o dia inteiro, de manhã até a noite. E aí, eu falei assim, Mari, eu não vou te prometer que eu consigo fazer simulado todo sábado. Não dá pra te prometer isso. Mas eu consigo te prometer que eu consigo estudar durante a semana. Consigo dar o meu melhor de segunda a sexta. E se der, eu faço de final de semana. E aí, então, ela monta especificamente pra mim e monta certinho com o que eu consigo fazer. Então, ela, por exemplo, não vai colocar um simulado de domingo, que eu nem paro em casa, eu saio de manhã e chego à noite. Ela não coloca nada pra mim de domingo. Mas de semana ela encaixa tudo, entendeu? Então fica muito mais fácil. E daí, por exemplo, também, matérias que eu tenho mais dificuldade, por exemplo, química, que é o meu terror, aliás, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo, eu vou conseguir aprender química. Química é o meu terror, então a gente deixa mais fixo química para eu conseguir estudar de verdade, com mais tempo de duração para eu conseguir. Porque, por exemplo, biologia, como eu falei para vocês, eu faço QT em 5 minutos e acabou. Fim de papo, biologia. Tô livre o dia inteiro. Química não. Química eu faço um exercício a cada 3 horas. E não é porque eu fico com preguiça, é porque eu demoro tudo isso, entendeu? Então, a gente deixa o tempo estipulado para cada matéria de acordo com a minha dificuldade. Então, é tudo muito personalizado, muito pensado para você, sabe? Eu acho que isso faz a maior diferença na minha vida. E é o que me faz querer estudar de verdade, sabe? Porque quando eu ficava, tipo, numa sala que uma pessoa que estava querendo fazer, sei lá, arquitetura e eu querendo fazer medicina, qual que era o sentido de eu ter a mesma aula da pessoa? Nenhuma. Tipo assim, se eu tinha facilidade em biologia, eu tinha a mesma quantidade de aula em biologia do que uma pessoa que não entendia nada de biologia, gente, não faz sentido. Animal. Entenderam? Doutora Beca Luiz, sério, muito obrigado. Assim, que história incrível, que organização incrível, que tomada de decisão incrível. Assim, sério, de verdade, parabéns por tudo isso. Você está num caminho que, como você também falou, cara, você foi lá, abriu o SISU, 800 pontos em matemática. Num ano, com tanta coisa, tanto estresse, tanto... Ou seja, está acontecendo. Tipo, e é muito bom ver isso. Eu imagino que você esteja sentindo cada vez mais esse ano justamente essa evolução. Então, vamos para cima, 2023, sem dúvidas. Não só será a coroação aqui no dedo, quanto a coroação aqui e a do jaleco. Em nome de Deus, em nome de Deus. Amém, amém. Abençoa, Senhor. É isso. Parabéns mesmo por tudo isso. De verdade. De verdade. Beca, daí, faz seu pitch. Conta pro pessoal o que é que você tem lá no seu Instagram, porque as pessoas merecem e devem lhe seguir. Então, conta aí. E é isso. Gente, olha só, eu sou, véi, realidade, assim. Na minha bio tem exatamente o que eu sou. É diário, é o meu diário, é o que eu posto todo santo dia e é a mais pura verdade. E também que eu não sou um perfil, mais um perfil para você ficar olhando e se comparando e falando, tipo, nossa, eu queria ser muito igual essa menina, queria muito ter a rotina dela, queria muito ser assim. Não, eu tô aqui pra te ajudar, pra, pô, se você quer começar a fazer academia igual eu, vamos juntas, eu te ajudo, vamos todo mundo junto. Quer começar a estudar mais? Vamos todo mundo junto. E tem muito post legal, tem muito destaque legal. Eu faço destaque sobre tudo dessa vida. Tudo que vocês imaginam relacionado a estudo tem no meu perfil. E é isso, gente.
Tem muita coisa, eu sou muita coisa, eu tenho muitos mods de Beca e aos pouquinhos vocês vão E descobrindo, que essa mas eu tenho certeza que vocês mentalidade vão fique gostar. para quem está aqui acompanhando e perceba que a vida é muito mais do que só Enem, do que só a medicina. Acho que é por isso que você merecia participar aqui nessa sequência, porque você transmite essa mensagem, entendeu? E é muito foda ver o quão quem transmite essa mensagem vive bem, vive em paz, sabe? Quando se liberta. Porque é uma libertação. Você está se libertando daquelas correntes que você já carregou e que com estratégia, com organização, você consegue. Então, brigadão, Beca. Turma que está vendo de casa, valeu. Amanhã tem mais, a gente tem mais uma. Então é isso. Muito obrigado para todo mundo. Cheiro, Beca. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.